Mas você ainda tem alguma meta financeira, assim? Cara, eu quero ser bilionário. A minha visão era assim, eu queria dar certo na vida, por N motivos. Até porque eu tenho essa fome de crescimento, assim, já desde cara. Eventualmente eu vou pra Alemanha, só que eu vou pra Alemanha Oriental. E o muro tinha caído em 1989. Eu tava lá em 1999. 10 anos depois o muro caiu. Então todo mundo que tava lá viveu comunista. Então, viver comunista, vou te dar um exemplo de uma coisa que era. Quem trabalhava, sei lá, trabalhava no restaurante, ganhava a mesma coisa se o restaurante estava cheio, eu não estava. Mas eu via que na cidade onde eu morava, Iena, chama Iena, eu ia dar certo como? Se empreender a coisa do capeta. Né? Se o cara que tinha um carro legal, é porque ele roubou, ou ele tirou dinheiro de um cara lá na África. E eu falei, eu tenho que sair daqui, porque senão eu vou encostar no emprego, sei lá, no doutorado, pós-doutorado, que era o veículo que eles tinham lá para você continuar fazendo aquilo, ou com uma ajuda do governo, sabe-se Deus o quê. Lá é tipo assim, lá tem uma ajuda muito forte, né? Muito forte mesmo. Se você não quiser trabalhar e quiser ficar bem de vida, você ainda vai ficar muito bem de vida e não vai passar necessidade nem de saúde, nem de educação, você vai continuar na buena. Mas aí, o que acontece? Eu procuro um emprego em outro lugar. Mas nessa época você já tava namorando, não? Já fui lá, já tava namorando desde 99. Fui com a Ju, tava com a Ju lá. A Ju fica no ambiente de doutorado e eu vou pra Londres, pra Berlim. E na época as empresas que estavam lá estavam contratando pessoas de Berlim. Por quê? Ganhavam menos, né? Contratar uma pessoa em Stuttgart, em Bonn. Que idade você tinha, mais ou menos? 23. Então, a empresa lá, nesse ambiente, você quer contratar um cara, uma mão de obra extremamente especializada, que a educação era boa lá e tal. Mas você não quer pagar os preços de Frankfurt, que já estava muito caro. Então, você tende a ir para um lugar mais barato e estava Berlim. Então, os chefes da empresa, eles eram todos da Alemanha com a mentalidade de Western. Né, de você, sei lá, fazer o bem e ganhar dinheiro também. E aí você já era mais tranquilo financeiramente? Cara, como é que tava? Era aí, cara, eu ganhava 50 mil euros ano. Isso dá o quê? Com 23 anos. 51 mil euros ano. Então, o euro tá 5, 6... Uns 4 mil euros por mês. É tipo isso. Enfim... Uns 300 mil reais bruto, né? Uma fortuna. Pra mim? Meu Deus. Vivia com... antes eu ganhava, sabe, 300 euros. Quem ganha 200 euros por mês não come em restaurante. Como é que você come no restaurante? Sei lá, 20 euros? Porra, 10% do seu salário naquele restaurante, isso você não beber muito. E olha que eu não bebo muito. Tá entendendo? Então assim, eu comecei, pra mim foi melhor. Comecei a comer em restaurante. Foi a época da minha vida que eu podia comer em restaurante lá. Que massa, cara. Né? Eu conseguia andar de avião. Não que avião seja... Tem umas passagens baratas, mas lá antigamente eu pegava 25 trens, o mais barato, eventualmente uns que tem desconto, eventualmente chegava no lugar por 35 euros, qualquer lugar da Alemanha. Demorava 2 dias. Mas ainda assim, você comprava, mas ainda tinha uma reserva financeira. Você não dava all-in na coisa assim, em alguma coisa. Cara, eu tenho dinheiro, vou gastar tudo pra comprar isso aqui. Assim, a minha ideia era que daquele tempo eu já sabia que a carreira financeira não era o que eu queria. Então eu queria guardar dinheiro para a próxima fase. E na época foi a história dos leilões, né? Eu comecei a comprar imóvel em leilão no Brasil. Porque eu queria alugar, enfim. Mas, caro. Mas a maior... Quanto que eu mais gastei dinheiro foi provavelmente em restaurante. Considerando isso, mesmo você sendo comedido e tal, na hora que você foi empreender, era um risco. Você não tinha a certeza que tinha 2 coisas que me fizeram empreender. Uma é que eu não tinha liberdade. Eu tinha que morar em Londres pro resto da vida e tal. Eu não sei se eu queria isso. E 2, cara, eu falo isso o tempo inteiro. Eu não trabalhava no banco com alguma coisa que eu gostava. Eu vou te falar, se eu gostasse do que eu estivesse trabalhando lá, porra, eu teria ficado. Porque é um trampo empreender. É um risco, é tudo isso. E vamos ver, naquela época hoje eu acho que não, né? Hoje eu vi no que eu já vi, mas naquela época, porra, tava feliz, tava ganhando bem, sabe? Não gasto. Se você me pegar o Érico de lá, daquele dia, eu ganho, sei lá, trocentas vezes mais. Eu ganho sem fazer nada mais que eu ganhava antes. Mas se você pensar, se eu gasto mais do que eu tinha antes, não gasto. Eu vou no mesmo restaurante, teria os mesmos kites, tipo,
Carro já não é mais, né? Deu pra perceber que não é a minha parada. Inclusive, não digo que não vai ser um dia, não. Um dia, sei lá, de repente eu vou comprar um carro maior, um carro melhor. Então, isso, de repente, só não é uma coisa que eu quero no momento. Aí, engraçado, eu não tenho a meta de ser bilionário no momento. Não mesmo. Mas eu tenho a meta de crescer as empresas. Ainda tem muita coisa pra queimar. Nossa, eu tenho meta de crescimento mesmo. Sim. E o dia, eu acho que o Ayrton Senna é um pouco disso, né? Ele fala assim, o dia que eu ver uma abertura no carro e não colocar o carro ali, mesmo tendo um risco comedido, eu posso parar de correr. O dia que isso acontecer, eu paro. E eu posso parar, tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra surfar. É bom. Não enjoei ainda. Passei 24 dias surfando, não enjoei. Tô sedento agora pra pegar uma ondinha. Sei lá. Mas assim, aí eu paro. O dia que eu não quiser mais crescer. Então, quando eu estiver jogando, eu não tô jogando por sobrevivência, eu tô jogando por um crescimento. E é legal jogar um jogo por crescimento, senão a vida fica meio chata, na minha opinião. Mas, no momento, o bilhão não é um jogo desse momento que eu tô jogando.